Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Matheus Prata, estou novamente com o Rafa Rossi. Fala, pessoal. Ô, Rafa, eu quero pegar a porcentagem de episódios que eu gravei e você estava, viu? Eu vou fazer estatística, tá bom? Eu te dou isso de presente. Que Até o final da semana. 40%, 35%? Acho que uns 40%. Será que tem algum ouvinte nosso louco que faria isso? É capaz, podemos lançar esse desafio também. Mas eu vou fazer estatística, o gabarito depois. E hoje a gente vai falar de doença arterial coronariana crônica em 2025. Mais comumente, síndrome coronariana crônica, agora SCC, baseado na diretriz brasileira de 2025, que saiu agora há pouco no Congresso Brasileiro. E para isso, a gente conta com dois convidados muito especiais, uma dupla extremamente entrosada, que dizem lá no Dante Pazanese que sabem mais cardiologia que o GPT, quando perguntar de verdade. Mas, se você pergunta para eles, eles sabem mais que o chat instantaneamente. Parece uma IA. Então, nós estamos aqui com dois Kelvins, cardiologistas pelo Dante Pazanese, cada um com uma trajetória um pouquinho diferente, até agora serem chefes do ambulatório de primeiro atendimento, que recebem todos os pacientes que são triados para o Dante Pazanese, para ver quem precisa ficar no setor terciário ou não, dar as condutas iniciais. Então, vem tudo de cardiologia, principalmente doença arterial coronariana. Então, Kelvin com Y, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado. Kelvin já esteve aqui para falar de infarto periprocedimento. E Kelvin com I, o Kelvin que foi minha dupla, né, do meu grupo de residência de card, fez ecocardiografia no Dante depois, no INCOR, e agora voltou pro Dante. Seja muito bem-vindo. Finalmente, né, finalmente saiu esse episódio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e um prazer reencontrar amigos aí de tão longa data. Com certeza, o prazer é nosso. Kelvin, eu vou deixar você puxar a sardinha pro Kelvin com I, porque é a primeira vez dele, mas o Kelvin com Y é minha dupla também no ambulatório de coronário. Eu tô em casa aqui, né? Então... Da manhã tô em dupla, tô em dupla, A sua dupla tem o mesmo nome, então até por isso o chat GPT perde deles, porque eles são 2 em 1, né? O chat é um só, então como é o mesmo nome ali, eles já somam os poderes. Fácil, né? E foi o estágio mais bem avaliado pela segunda vez seguida pelos residentes lá no Dante Pazanese. Então, sem dúvida, o trabalho que eles estão fazendo lá é espetacular. Por isso que esse episódio promete muito, né? Com certeza. Esse ambulatório de primeiro atendimento, para quem não é do Dante e não conhece, né? São casos não triados de cardiologia que vêm da CROSS para eles avaliarem, né? Então, vocês possam falar um pouquinho mais da experiência de vocês, mas o que eu lembro de quando a gente passa com um residente vem absolutamente qualquer coisa, né? Às vezes não cardiológica, até mal olhado tem que ser cuidado lá. Então, para mim, é a tradução do trabalhar no talento, porque você não sabe o que vai acontecer de um dia para o outro, é muito dinâmico, né? Os casos mudam. Então, não sei, vocês podiam falar um pouquinho da experiência de vocês lá no ambulatório. Ainda chega BAVT lá? Não, o BAVT já é a nossa rotina, a gente nem assusta mais quando chega o BAVT. Né? Beleza, vamos BAVT hoje, vamos montar o PS próximo. Vê, quando chegam uns casos bem mais complexos, chegou um mixoma semana passada que parecia uma pedra no átrio e, tipo, andando, uma linha na mão já para operar, operou e foi de alta. Mas chega ambulatorial, tipo assim, é um ambulatório do improviso da vida real, com alguns detalhes que a vida real às vezes é um pouco mais complexa do que... Vocês estão com eco e ecocardiografista. Não, é incrível, eu tô no céu. Isso é muito legal, assim, a gente é muito privilegiado e a gente agradece muito ao Instituto por toda essa iniciativa. A gente tem um aparelho de eco ali à disposição, a gente tem exames complementares, e a gente ensina mesmo junto com os nossos residentes, a gente aprende diariamente, acredita em vocês, acidente de aranha marrom pode levar à insuficiência cardíaca. Caramba. 19 de fração. Exatamente, se tem história, porque já aconteceu. Não, já aconteceu, a gente foi olhar e, tipo, tem um relato, a gente falou, não é possível que o segundo veio pra nossa mão aqui e veio, é incrível o negócio. Você vai escrever? Vamos escrever. Com certeza, né? Picada de aranha marrom. Pois eu brinco disso da minha época de Santa Casa. Tem tanta gente lá que eu brinco. Se tivesse algum OVNI e ele passasse mal, ele ia parar lá na Santa Casa. Então, eu sei que não existe nenhum extraterrestre porque ele nunca apareceu lá. E casos cardiológicos esquisitos também. Acho que se vocês não viram é porque não existe. Não existe ainda, né? Porque deve já apareceu. Estão encaminhando o próximo mês, provavelmente. Acho que a próxima meta agora é pedir uma sala de cátedra hemodinâmica pra deixar lá, porque, pô, se a gente fizer o eco, fizer o diagnóstico e já tá lá, acabou. É tipo assim, já resolve tudo, vai ser fazer incrível. Uma manometria, acho que já emenda também, pronto. E puxando um gancho, assim, o mais legal é ver o crescimento dos nossos residentes ao longo do mês, assim. Então a gente tá ali no contato próximo, dia após dia, discutindo os casos. A gente vê o quanto eles crescem em um mês ali com a gente de história, exame físico, habilidades, mesmo janela eco. Então, assim, o crescimento deles é muito legal e eu acho que é o que mais a gente tem prazer de estar ali no dia a dia com eles, vendo os casos. É um ambulatório de vida real. Então, tipo, o residente pega... Vai discutir DAC aqui, o que a gente vai discutir tudo aqui hoje, ele pega todo dia. É o paciente que vem com uma dor que não é nada, uma dor duvidosa, ou então o paciente já vem com o exame de fora para ver se vai pedir CAT, vai vascularizar. Então, ele vai ter hoje aqui até um resumo do que ele vê todo mês, que não passou ainda. Desses encaminhamentos que vêm para o Dante, quantos são DAC? Mais ou menos? Olha, pela minha avaliação, acho que uns 20%, 15% a 20% de encaminhamento a gente manda para a coronária.
Fora os que eu resolvo já vão pra fila direto. Por isso que não vão pra Mas coronavírus. acho que é o ambulatório que mais recebe, acho que por aí. Tem alguns pacientes que são duvidosos, são TPC, que não são DAC, tem manda para outros setores, mas no geral acho que mais de cerca de 20% são coronarianos. Eu posso falar que com certeza são, porque esse paciente vem e geralmente são os assistentes que atendem a primeira consulta do que vem no primeiro atendimento. Que, por acaso, é o próprio Kelvin, que manda pra lá Não, é e incrível, atende depois. eu me referencio às vezes. Exato. Discutir com o Dr. Kelvin, que sou eu. Então é maravilhoso. E eu também atendo esses pacientes, né? Então a gente consegue ver que chega muito, né? A gente tem 10 vagas abertas por dia para receber esses pacientes de lá, porque a demanda realmente é alta desses doentes, Legal. né? Então é um fluxo que é importante aí, né? Bom, doença que mais mata no mundo, né? Super prevalente. Então... E a importância de discutir hoje é que a gente vê muito caminhamento, vamos dizer, errado, inadequado em relação à conduta. Então acho que a diretriz é muito boa. Então tinha diretriz de DAC há tipo 11 anos, eu acho que 2014. 2014. Então é bom que ela é um resumão de condutas gerais, estudos grandes e tal. Então, para quem não é cardiologista da área, que não é tão habituado, ele consegue ter um documento completo com basicamente o que ele precisa fazer. Um norte aí, realmente, para... Algumas atualizações, né, que a gente pode comentar aqui. Até por causa desse grande intervalo, que a diretriz ficou tão grande com essas atualizações. Né? 100 páginas. 120 páginas de diretriz. E eu sugeri esse tema antes de ver que tinha 120, tá? Eu te dei esse alerta ainda. Olha, vai dar trabalho. Por isso que a gente tem 2 Kelvins para ajudar a gente aí. Dois chat GPTs aí. Force, né? E aí nós somos brasileiros, né? E a gente tava naquela ansiedade, porque 2023 veio a ARRA e CC em placa a diretriz deles. Aí em 2024 vem a diretriz europeia. E nós estávamos esperando por essa brasileira e felizmente fomos Como contemplados. o Brasil estava esperando o exterior, né? O Brasil estava esperando o exterior. Pô, a gente quer falar, baseado na nossa diretriz, vai fazer isso, não basear tanto na europeia, que acabou no resumão, não tem como ser contra a diretriz americana, europeia, porque bem óbvio que é a mesma fonte de estudo, mas é bom ter um documento nosso, até para facilitar o acesso a quem não é tão especialista na área. Até para ilustrar esse gap grande que ele é na cardiologia, né? Em 2014, não tinha isquímia publicado, né? Então, qual que era a nossa direção em relação à doença coronariana crônica sem o maior trial que avaliou justamente pacientes que têm isquímia documentado, o que fazer com esses doentes hoje em dia, né? Isso é muito interessante, Rossi, até porque a gente vai chegar no momento de falar disso, que a diretriz até se contradiz em alguns momentos no texto Sim. e na recomendação, nos Sim. quadrinhos, né? Então a gente vai tentar passar isso, a diretriz ela é difícil de ler, então a ideia é que você não precise ler essa diretriz inteira. Com esse episódio, a gente vai passar o principal de cada um, e começando por dor torácica, como a gente pode classificar essa dor. A gente classicamente divide em típica, atípica e não anginosa, baseado em 3 características: o desconforto torácico, a primeira, a segunda, se ela tem radiação, e a terceira, a primeira é dor torácica típica, né, que ela tem radiação característico. A segunda, se ela é desencadeada por esforço ou estresse, e a terceira, se ela é aliviada por repouso ou nitrato, tá? Então, se a gente tem as 3, seria atípica; se a gente tem as 2, seria provavelmente anginosa; e se tem a terceira dor torácica não anginosa, né? Esses 3 tipos. Só que isso vai um pouco diferente do que a gente tem, por exemplo, no American Heart, que ele coloca outros termos, né? Cardíaca, provavelmente cardíaca, e não cardíaca. O que vocês acham dessa classificação? Como vocês têm conversado lá no ambulatório? Geralmente a gente tenta puxar mais, assim, até pensando no próximo passo, nos próximos passos que seja estratificação, ver realmente se ela é anginosa ou não. Porque a dor não cardíaca, no geral, o residente, o médico consegue diferenciar. Por aquela dor que não é nada a ver com nada. Não que a gente vá de maneira pesar essa dor, porque não é só isso que vai estratificar, mas a gente consegue eliminar. E aí, sinceramente, em alguns pontos, se a dor é atípica ou tão típica assim, é muito difícil assim, encontrar uma dor típica que preencha todos os requisitos. Então é mais interessante dividir realmente em anginosa e não anginosa. E se ela é típica ou atípica depende muito da anamnese e como o paciente conta. Nosso paciente às vezes não consegue expressar todos os características da dor dele. Então acho que o mais interessante é ver se ele consegue cair nessa característica tipo, de pelo menos piorar o esforço, melhorar o repouso, porque o tipo da dor no geral, a terceiro ponto, se ela em aperto, se ela irradia, às vezes perde um pouquinho essa sensibilidade. E a gente tem também os reestratificadores da dor, né? O que torna ela mais grave ainda. Não, se a dor ela é anginosa e ela tem uma duração maior que 20 minutos, ou se ela é uma dor que é anginosa e ela tem piorado nos últimos 6 meses e agora ela é limitante, né? Que a gente chama de angina quando é uma classe é uma CCS, né? Que isso se mantém, inclusive, nessa diretriz, usa a classificação da canadense, né? A CCS, como uma maneira da gente avaliar a intensidade da dor torácica. Se ela é 3 ou 4, tudo isso também tem uma relação com a predição de ser uma dor mais importante e, eventualmente, uma DAC mais significativa que a gente tem que justamente ir atrás nesse cenário desse paciente.
A angina vai fazer parte da característica da dor, assim, é aquele dado da anamnese que tem que ser incorporado com muita coisa. Que, tipo, a gente vê muito e vai falar sobre isso também. A dispneia é um fator muito importante que acaba que é muito difícil classificar se a dispneia é anginosa, se ela é isquêmica, tudo depende muito do próprio quadro, se tem outros sinais de dispneia. Então, é muito de você caracterizar aquela queixa do paciente, o tipo da queixa se limita, e aí junta com o paciente de risco, que é os próximos passos de classificação, que a gente vai juntar o quadro. E uma coisa que a gente tem visto muito, e a gente pede para os nossos residentes fazerem isso, é tentar colocar a dor torácica dentro do espectro clínico que o paciente se encontra. Então, é um pós-síndrome coronariana aguda, que é o nosso dia a dia. Nós pegamos pacientes pós-infarto, que às vezes foram ou não estratificados de modo invasivo. É uma miocardiopatia isquêmica possível, é uma angina estável de fato, é uma dor torácica anginosa, é um possível vasoespasmo, a característica, a probabilidade pré-teste é de vasoespasmo, é uma angina microvascular, ou não, é só uma prova funcional alterada. Então, além da característica da dor, a gente gosta muito de ver o espectro clínico que o paciente está se encaixando naquele momento, que é o que essa diretriz trouxe muito, né? De entender a doença coronária agora como síndrome coronariana crônica de modo um pouco mais amplo. Você puxou um ponto muito legal, que é da probabilidade de pré-teste, né? E que a diretriz joga, depois não fala mais nada. E esse é um dos principais pontos, na verdade, que a diretriz europeia deixa isso muito bem estabelecido, até para ajudar a gente qual exame pedir, mas a diretriz brasileira deixou um pouco jogado. Então, é a gente tentar entender qual que é a chance desse paciente, pelo que ele está falando pra gente, que ele tem DAC, e o que ele está falando não vai só do tipo de angina que ele tem, todo o contexto, como o Kelvin falou, Kelvin I, ou... Eu sempre olho pro lado achando que sou eu, incrível. Ou a gente, e junto a gente pegar a probabilidade de pré-teste e assim estimar qual exame a gente vai fazer para diagnosticar DAC ou não. Aí, a partir disso, ele coloca probabilidade de pré-teste, se ela é baixa, intermediária ou alta, a partir de 5%, probabilidade de pré-teste baixa, entre 5% a 15%, probabilidade de pré-teste intermediária, e acima, entre 15% e 85%, alta probabilidade de DAC, tá? Aí, uma pergunta importante que eu queria fazer para vocês, né? A maneira de calcular essa probabilidade de pré-teste, ela é muito debatida ao longo de várias diretrizes, a gente tem diferenças. A gente já teve o clássico Diamond Forrester no passado, que a gente só pegava a idade, a dor e o sexo e dizia a probabilidade poderia de 90% a 5%. Depois veio calculadoras, como o CAD Consortium. Depois teve o Diamond Forrester modificado. A última diretriz europeia, ela pegou o Diamond Forrester, colocou dispneia, juntou com fatores de risco e fez uma calculadora própria e achei bem interessante. Mas aqui a diretriz, ela não te falou como fazer isso, né? Como vocês fazem no dia a dia ali? Bom, vamos lá. Então, assim, a gente tira a história com os residentes, a gente vai calcular a probabilidade de pré-teste, e aí a diretriz, ela coloca, faça aquele que você tiver mais habituado, que você tem mais, tá dentro da sua zona de conforto. E aí ela traz uma tabela bem interessante comparando esses diferentes métodos de avaliação da probabilidade pré-teste, e na nossa prática a gente tem utilizado muito o esquema que a ESC propõe na diretriz 2024, a gente sempre gosta de abrir com os residentes e calcular ali na hora, o RCFL, né, Risk Clinical Factor Weighted, e ajuda a gente a buscar ali aquela ideia inicial. E o que é interessante que nós fazemos também é buscar os reestratificadores para talvez subir um degrau ali, ou somar aqueles 15% a 20% na probabilidade estimada inicialmente para definir o melhor método de estratificação. E uma coisa muito interessante é que a gente percebe o feeling também. Às vezes você olha para aquele paciente e você sabe que ele vai cair no intermediário, e quando você joga na calculadora, grande parte das vezes ela vai de encontro com o que você está imaginando, mas nas vezes em que talvez ela discorde, eu sinceramente acho que o nosso julgamento clínico ele deve predominar naquele momento. Acho que a gente falando de especialistas, né, que estamos em muito contato com isso, o julgamento clínico eles até colocam na tabela, na diretriz, ele pode ser tão bom quanto as calculadoras, mas talvez para quem esteja começando a ver esse tipo de paciente, ou não seja muito habitual, essa diretriz da ESC também é o que eu mais gosto. Achei muito legal vocês falarem que usam isso no dia a dia, até para deixar mais objetivo, né, que na prática a gente vê muita pouca gente fazendo. Acho que vale a pena da tabela da ESC, assim, que ela é muito completa. Até chega a ser confuso em alguns momentos, que quando ela classifica a primeira parte, a segunda fase, você não tem muito hábito com a calculadora, com esse monte de coisa que ele coloca lá. Às vezes não é o melhor método para quem talvez seja um pouco mais iniciante. Acho que assim, o Diamond Forrester foi ótimo por muito tempo, mas ele perde muito em relação ao espectro de paciente intermediário, então ele acaba englobando muita gente no mesmo pacote, não é muito bom. O CAD Consortium, eu acho que dele para frente ficou muito bom, porque já começou a incluir fator de risco, que é uma coisa muito interessante. Você tem um site fácil, inclusive, para calcular
o cardio consorte. Então, para a pessoa que está em dúvida, você pode lançar lá fator de risco, idade, sexo e tal, e ele lança a probabilidade junto. Tem a calculadora também, algum abençoado fez uma calculadora pela ESC, baseada na ESC, que você consegue também fazer isso, é o que a gente usa no ambulatório, porque aqueles certificadores da segunda parte, eles são ótimos, só que eles estão um pouco confusos. Tem coisa ali que pede CAT direto. Você pede para com disfunção ventricular, não já fica para alto risco, é para muito alto e CAT, acabou. Alguns, tipo, escola de cálcio, ele não joga tanto para cima. Então, você tem que ter um pouquinho de hábito ali em saber o que é escola de cálcio, quanto está alterado, algumas similaridades ali com realmente a vida real. Mas, assim, acho que é o mais completo. A gente, particularmente, não vai... Se eu pego um paciente para atender, quando eu pego lá na coronária de primeira consulta, eu não fico botando a calculadora. A gente já tem um próprio feeling clínico da gente, saber que o paciente que é hipertenso, diabético, com uma dor que não está melhorando, vai ter que acabar no CAT. A depender da idade, alguns fatores de risco. Mas para o clínico, no geral, para o cardio residente, cardio não tão especialista, é muito útil da ESC. E eu acho interessante também que ele botou esse feeling clínico, vocês falaram, que é útil. Acho que o feeling clínico é útil se o médico souber também, bem obviamente. treinado, né? Se é bem treinado. Não é uma carta para você fazer qualquer coisa, é uma carta para você usar a sua experiência. Mas ele traz justamente o que é real life, né? Porque a maior parte das vezes a gente faz o julgamento clínico e usa isso para tomar a nossa decisão, né? Se o Diamond Forrester, ele perdia muitas informações ou ele era muito incompleto, ele também era muito fácil. Então, era muito fácil você de cabeça acabar usando o Diamond Forrester e isso entrava muito na sua cabeça. E aí agora, a calculadora da ESC, justamente, é o contrário. Você tem que parar de fazer esse cálculo. Então, entre a facilidade, né, a praticidade de uma coisa que não é tão completa e a pouca praticidade de uma coisa que é muito completa. Dentro de tudo isso, vira o julgamento clínico, né? Que é o que a gente acaba fazendo na prática do dia a dia. E quando a gente pega a segunda parte, que é essa tabela que você falou, de muito alto, intermediário, assim, particularmente grande massa da população vai cair naquele amarelinho que é a dúvida entre angiotoma e cintilo. Então, aí vai realmente do feeling clínico, da sua experiência com... Alto risco, né? 15,85. Exato. Então, assim, vai cair ali que você pode pedir os 2 exames e é basicamente a maior dúvida do residente e do médico no geral se eu peço uma prova funcional ou anatômica. Até puxando esse gancho, não é mais dúvida, né? Porque assumiu as duas, né? Então, tipo, tudo pode. Exato. Tem muita dúvida. A gente pode entrar nesses... São exames diferentes, né? Exato, são exames diferentes. E o que a gente costuma falar lá no ambulatório é, tipo assim, qual a sua dúvida? A sua pergunta é, o paciente tem DAC? A dor do paciente é isquêmica? Se você pega um idoso de 70 anos, a chance de ter uma placa naquela angiotoma é muito alta. Se aquela dor é isquêmica, não vai ser o exame que vai responder a sua pergunta. Então, a gente tenta estimular isso, beleza. Você tem dúvida que esse cara tem DAC? Não. Particularmente, se vier com a placa lá, eu vou achar normal demais. Agora, se a dor dele, que não é tão típica, que não se encaixa, ele vai ter 1 ou 2 características na tabela de angina, se realmente é isquêmico ou não, quem vai responder é a profissional. No mundo ideal, no mundo do isquemia, todo mundo faz tudo e a gente vai ser demitido amanhã por pedir tanto exame. Então, a gente tem que escolher um exame e realmente pensar, funciona, né? O feeling clínico da gente, saber o que a gente quer responder. O que eu costumo falar também, e a gente comenta muito, o Kelvin também, que assim, geralmente, exceto os casos estapafúrdios, como diria nosso grande chefe, não tem nada muito errado. É só realmente você pensar o que você está procurando naquele paciente e depois você tem uma linha de raciocínio bem direcionada. E é muito legal, às vezes, ver que não tem certo e errado. Tem muito caso que, às vezes, nós dois acabamos discutindo para ter que chegar num conceito do que é melhor para aquele paciente. Então, individualizar, acho que é sempre cabível no nosso cenário. E o que eu acho legal comentar é que nós somos contemporâneos aí de residência, embora... Você é mais velho que eu? Mas eu sou menos. Eu sou mais jovem. Nós aprendemos que a angiotoma ela era só para o paciente de baixo risco, né? E nesses últimos anos aí, pós-residência, trabalhando aí como cardiologista, a gente está vendo que o cenário foi se modificando ao longo do tempo e agora ela chega contemplado por essa diretriz. Então, acho que é muito legal ter um documento que traz isso, que você pode subir o degrau da angiotoma até para o paciente de moderada probabilidade. E na nossa prática, isso tem ajudado a resolver grande parte dos casos, porque muitas vezes você precisa resolver a vida do doente. Você tá com ele ali na frente, você precisa ter uma prova anatômica, você precisa jogar, a gente precisa resolver em termos de saúde pública, precisa dar alta do serviço ou não, dá para tocar no seu ambulatório. Então, a angiotomo, para nossa realidade, foi fundamental do ponto de vista de resolutividade no nosso dia a dia. Até porque é um método que é mais novo e está em desenvolvimento e está se aprimorando, e por isso ele está melhorando a sua indicação, né? A gente discutiu isso alguns podcasts atrás, não lembro qual que foi, que é um método que eventualmente vai substituir o CAT como possivelmente diagnóstico, né? Se você pensar em outras especialidades, né, neurocirurgia intervencionista ou vascular,
A angiografia, ela é um procedimento para tratamento, ela não é um procedimento para diagnóstico. E a gente na cardio, a gente ainda insiste no CAT, que é a angiografia, como um exame diagnóstico, porque tem essa questão que esse órgão não consegue parar de se parar, né? Ele é um órgão que está sempre se mexendo. Então, a limitação do exame que não é em tempo real, ela ainda existe, né? Mas isso tem sido atenuado com o tempo, como o Kelvin falou, desde que a gente entrou na residência até hoje, que a gente está discutindo esse podcast de 2025, o método ganhou muito espaço no dia a dia. E hoje, eu discuto muito isso no nosso ambulatório, né? O Kelvin também. Quando a gente vai responder a nossa dúvida, o que você quer saber? Se ele tem DAC ou se essa dor dele é isquêmica? Isso baliza um pouquinho de qual exame você deve fazer. O que você não deve pecar é perder o diagnóstico de DAC e perder o tratamento desse paciente, né? Então, optei por fazer uma cintilografia. Meu paciente não usa estatina. Eu fiz a cintilografia, ela veio negativa e eu continuo a dúvida se eu devo dar estatina ou não, porque eu não reestratifiquei esse doente. Opa, então talvez esse método não tenha sido tão completo, sim, para esse perfil de doente que você estava investigando, tá? Então, tem sempre só essa coisa que é importante. O método anatômico, ele dá essa resposta adicional para a gente, que às vezes um exame negativo de medicina nuclear não consegue responder e às vezes não muda a terapêutica por conta disso, ou ele demanda um exame adicional para a gente poder completar o tratamento do nosso paciente. Acho que a gente pode, então, aproveitar esse debate, a gente falar dos principais exames e onde eles se encaixariam, né? Qual a probabilidade de pré-teste, que tipo de queixa para o paciente. Em relação ao laboratorial, acho que não tem muito que a gente falar. Tirando o beabá clássico, perfil lipídico e etc., tiveram 2 comentários interessantes na diretriz, que foi a inclusão da sugestão de solicitar lipoproteína A e ApoB, pelo menos uma vez, para LPA e ApoB. O LPA não se nega a ninguém, né? Todo mundo tem que fazer. E a ApoB também faz sentido a gente ter essa dosagem, entender um pouco mais o perfil lipídico desse paciente. A diretriz coloca isso, tá? Então não é só mais firula, a gente pode colocar isso na nossa prática Até porque clínica. é parte dos reestratificadores que a gente estava comentando anteriormente, né? Às vezes aquele paciente que clinicamente você não consegue provar que ele é alto risco, mas entra aí uma LPAzinha aí que pode estar alterada e pode reestratificar Maior que esse paciente. 50, você já sabe que esse paciente pode ter um risco, apesar do LDL. E isso vai até poder impactar nosso tratamento no futuro, né? O paciente tem um risco mais aumentado por LPA, aquele paciente já infartou mais de uma vez, vai cair na outra mudança também do muito alto risco extremo, no caso, que a meta é menor que 40, então, tipo, talvez esse cara ganhe colchicina, talvez ele ganhe um ácido bempedoico, então muda um pouquinho, é mais um alerta, mais pra gente direcionar e, tipo, esse cara é risco maior ainda do que eu tava imaginando, e sempre vou ter mais armas. Obviamente, é uma coisa que tem ainda, talvez na próxima diretriz de coronária, espero que daqui não a 11 anos, mas a gente consiga ter realmente uma evidência, tipo, um pedido nesse paciente com evidência, tipo, muito clara, com essa meta, como é o LDL, por exemplo, mas já entra como uma indicação aí de rejatificar, de avaliar melhor esse paciente. E a gente falou um pouquinho da clínica, né, da anamnese. O exame físico no cenário da DAC, ele é muito inespecífico, mas eventualmente a gente tem alguns achados. A gente já teve paciente no ambulatório com chantelasma, com arco corneano. Então, Você nem vale a pediu o perfil pena. lipídico Exato. Vale a pena dar uma olhadinha no exame físico e o bom e velho eletrocardiograma tem o seu papel. Todos os nossos pacientes fazem eletro, então você vê lá uma onda Q, uma zona nativa inferior, lateral, isso ajuda a direcionar o teu raciocínio, até com a temporalidade do evento daquele paciente. O raio-x tórax eventualmente pode ajudar e o bom e velho eco, sempre peçam eco, sem conflito de interesse. Nenhum, né? Inclusive tá a recomendação da diretriz. E acho que essa atualização que o Kelvin com isso falou agora, né? Que é o muito alto risco, ela acompanha as diretrizes de dislipidemia, né? Tanto a europeia, que foi mês passado, quanto a que foi atualizada, na verdade, mês passado, quanto a brasileira, que trouxe essa classificação, né, do muito alto risco, porque faz sentido a gente classificar como muito alto risco se a nossa terapia não acompanha essa meta? Não, mas hoje a terapia, de novo, acompanha a meta, né? Tem ácido bempedoico, tem ezetimiba, tem estatina de alta potência, tem inibidor do PCSK9, então muitas drogas possíveis para a gente conseguir bater essa meta de LDL menor do que 40 para o paciente que tem múltiplos eventos, pelo menos nos últimos 2 anos aí. Bom, então, partindo para os exames, eu acho que a gente pode começar com o mais clássico e sempre polêmico, que é o teste ergométrico. Que foi o mais legal dessa diretriz, eu achei, em relação a... Eu queria justamente, assim, a diretriz, ela põe um fluxograma que a gente pode falar diferente. Ao invés de a gente separar diagnóstico depois falar de prognóstico, vamos falar do exame em si, tanto o seu papel no diagnóstico de DAC, quanto para prognóstico, né? E a gente vê que teve essa inversão, ele perdeu força no diagnóstico, mas para prognóstico ele ainda continuou como classe 1, e na prática a gente sabe que isso é muito importante. Parece até que ele passou lá no ambulatório da gente e deu uma filtrada pra gente... Porque assim, a gente fala muito do prognóstico,
O termométrico é um exame muito bom, com suas ressalvas. Então, a gente usa para prognóstico, a gente usa muito dentro do Dante para prognóstico. Para diagnóstico, perde muita força, porque é um exame pouco sensível, é um exame que acaba que não dá realmente o diagnóstico de uma forma completa. Não estratifica a parede, não estratifica tanto o risco como a cintilografia, como um X-stress, por exemplo. Mas ele deixa bem claro isso, que a gente está no Brasil, estamos no SUS. Então, em pacientes que a gente não tem outras possibilidades, às vezes é o único exame que a gente vai ter. E é melhor um teste ergométrico feito, bem feito, com alguma alteração, do que ficar, às vezes, pedindo um CAT que não precisa, ou então pensando em outras coisas que são inacessíveis no momento. Perfeito, eu concordo totalmente. Eu acho que é isso. Em que pese o fácil acesso, o baixo custo do exame, é olhar para onde você está, então para sua realidade. E aí ele entra com um grau de recomendação 2B, nível de evidência B, caso você não tenha um exame, um método de imagem adicional. E isso está mais ou menos de encontro com o que a diretriz europeia fala. Sempre uma imagem ali é a preferência, né, o método de escolha, mas dependendo de onde você estiver, o ergométrico vai resolver o seu dia a dia, ou pelo menos te dar uma tranquilidade de que aquele paciente tem uma mortalidade a curto e longo prazo baixa, com capacidade funcional, ausência de déficit cronotrópico, ausência de queda de PA, aqueles achados todos que a gente aprende de alto risco no ergométrico. E resumindo essa recomendação, acho que a gente pode falar, num cenário em que você tem tudo, ele nunca deve ser solicitado para diagnóstico. Isso. Mas num cenário que você não tem nada, ele sempre deve ser solicitado. Né? Perfeito. Que é a indicação melhor dele aí. Tem, né? E no cenário que você quer prognosticar o paciente, que é o que acontece grande parte das vezes no consultório, né? Eu quero ver a resposta hemodinâmica que o Kevin acabou de falar. Eu quero ver como é que o meu paciente vai, qual o VO2 máximo dele, que a gente pode tentar predizer pelo E próprio. se você diagnostica a DAC, você quer ver o teste ergométrico, como ele se comporta no esforço, né? E depois Então, que ele trata, ele vai querer voltar a dado física, vai querer fazer tudo. E o ergométrico é o exame simples para a gente pedir. A gente vai conseguir ver o limiar de isquemia, ver o limiar de dor, e consegue ajustar com a terapia padrão e, sim, bem ajustada desse paciente. Ou seja, essa indicação 2B na diretriz para usar quando não tem outros métodos, ela está longe de matar o exame, né? Sim. O exame ainda tem muitas indicações na prática clínica, principalmente no segmento e no prognóstico desse paciente. Então, o teste ergométrico para diagnóstico de DAC não é a primeira opção, pelo contrário, aqui dos exames é a última opção, mas se eu tenho diagnóstico de DAC, ele é recomendado a ser solicitado para a gente avaliar prognóstico. Ele não é a primeira opção, a não ser que seja a única opção. Aí ele também entra até como reclassificador naquela tabela da ESC, né? Se o paciente tem um exame alterado, o paciente de baixo risco, ele sobe um degrauzinho e vira um intermediário, que aí, tipo, o paciente tem uma dor estranha, mas tem um ergométrico que tá ali, claro, com 1,5 milímetro, talvez ele possa merecer mais uma avaliação. Então, pular pra esse cima. cenário que o Kelvin comentou, não, eu não tô falando comigo mesmo, o Kelvin com Y. Isso é muito legal, porque é o nosso dia a dia, chegar o paciente já com o ergométrico alterado, e aí, óbvio, nós vamos passar para métodos adicionais, mas ele já chega com esse ergométrico alterado e a gente acaba usando na história dele como um reestratificador. E aí eu vou puxar um gancho para falar do eco de estresse, que é um outro método aí para estratificação. Sem conflito de interesse de novo, também, né, Kelvin? sem conflito de interesse, mas eu não gosto de fazer eco-estresse. Ninguém Acho gosta. que eu ninguém aprendi, gosta, né, exato. Da prática eu pedi. Os colegas ecocardiografistas geralmente não gostam, mas é um exame que tem a sua utilidade também, dependendo de onde você estiver, na sua cidade, é um exame que você vai ter disponível, Exatamente. você não vai ter, às vezes, um serviço de medicina nuclear, sequer, às vezes, um angiotomo, mas você consegue, às vezes, ter um eco de estresse. O que chama atenção no eco de estresse é o seu alto valor preditivo negativo, os estudos falam aí de 93% até 100% de VPN, então, ele é um exame muito robusto e potente para descartar DAC, te dar segurança de mortalidade a curto e longo prazo. É claro que é um exame dependente de janela acústica, então paciente com mama volumosa, no caso do sexo feminino, ou um DPOC, isso acaba limitando. Na nossa prática, Kelvin, foram poucas as vezes que a gente acabou pedindo. Foram poucas vezes porque nosso paciente, realmente, ele é DPOC, ou então ele costuma ser obeso, e assim, a gente pega muito paciente que, pô, é um exame perfeito para você ver viabilidade. Só que com a fração de 20%, você conseguir ver segmentar no eco, sim, eu não sei janelar direito, então eu não vejo quase nada. O cara do eco também não vê, então acaba que assim, é muito complicado a gente usar um exame que é tecnicamente difícil de ser feito para avaliação. E é o que pese para avaliação de viabilidade, é o exame que tem maior tradução na parte clínica, né? Porque você não está vendo o metabolismo do miócito ali, que é o que a gente pode ver na ressonância, discutivelmente aí na cintilografia ou no PET. Você está vendo a função dele, né? Se ele melhorar a contratilidade de uma região cinética, ele volta a bater quando você estimula esse músculo, né? Então, é o que, para viabilidade melhor, a gente tá numa escassez aí de avaliação de talho, né? O talho não está muito disponível, então a gente não está conseguindo fazer avaliação de viabilidade da medicina nuclear.
Então, o eco-stress, ele ganhou um pouquinho de volta esse cenário aí, mas aí você vê que ninguém gosta de fazer ele mesmo nesse cenário, né? E aí eu chamo a atenção também para o papel do eco de repouso. Essa diretriz foi muito feliz e ela trouxe algumas imagens bem bonitas aí do uso de agente de realce no eco de repouso e a presença de uma disfunção global de grau importante, assim como um strain global longitudinal, e aí ele trouxe o corte de 16% de valor absoluto. Isso ajuda você a inferir o prognóstico do teu doente a longo prazo. Então é um exame que pode ser utilizado, o eco de repouso na reestratificação. Ele trouxe também a possibilidade do score de segmentar global, que é o All Motion Score Index. Então, mesmo o eco de repouso, às vezes ele vai te ajudar na tua prática clínica. É praticamente mandatório, né? É Se mandatório, a gente tem um exato. diagnóstico de DAC, o eco de repouso ele tem que estar junto. Que vai mudar assim, se a gente pega um paciente com disfunção, ele ganha um CAT. Se ele pega um paciente que já fez o CAT e tem acinético, a gente vai pensar, vai pedir viabilidade, se for o caso que já é outro, capilar Aí diretriz. entra naquele conversa que a gente teve logo antes de entrar nesses tópicos. Qual é a minha pergunta, né? Exato. O ecoestresse, ele vai me ajudar a avaliar se tem alguma repercussão isquêmica e eu ainda posso tentar avaliar viabilidade se eu tiver alguma área acinética. Então, o ecoestresse cabe aqui em semelhança a outros exames de funcionalidade, como, por exemplo, a cintilografia de perfusão, que pode ser por esse teste físico, já associado ao teste de esteira, por isso que ela, às vezes, numericamente, ela é a mais solicitada como teste de isquemia não invasiva, que já faz teste ergométrico, já faz a cintilografia em seguida. Ou com os testes de estresse farmacológico para certos tipos de pacientes que não podem fazer o estresse físico ou que pode confundir na hora de avaliar, né? Lembrar de, voltando ao ergométrico, a gente não pode pedir para paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo e alteração de ST. A cintilografia, ela altera ali o septo quando tem também o estresse físico e tem um BRE, mas não é proibitivo. A gente geralmente, às vezes, evita se tem alguma dúvida maior, entre acaba pedindo o farmacológico. Geralmente, a gente prefere o físico no diagnóstico. Como a gente está falando de diagnóstico aqui, é sempre mais interessante. Obviamente, pedir a esteira, 2 exames em um exame de brilho, então é bem útil. Geralmente, a gente tem alguma dificuldade também com a limitação física do paciente de alcançar uma frequência ideal, uma submáxima, de conseguir não ter algum problema ortopédico. Então, qualquer um está muito bem servido e realmente é o exame que a gente mais usa por logística ser mais fácil, pelo tempo de exame ser mais curto, por não ter grandes dificuldades realmente de fazer o exame. E o que é muito legal da cintilografia, ela serve para esse paciente de probabilidade intermediária ou até aquele intermediário alto. E a carga isquêmica, que é um dado que a gente sempre busca no laudo, ela é um dos melhores preditores de mortalidade, inclusive no isquemia, nos grandes trials, é um dado muito robusto que ajuda a gente na prática clínica, às vezes não só a tomar a decisão sobre vou revascularizar ou não, nós já vamos falar mais para frente, mas até para você saber para que lado o teu paciente está indo. Olha, esse é um paciente que eu preciso ficar mais de olho no consultório, é um cara que eu vou ser mais agressivo no manejo do risco residual, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. E no paciente que você tá... que tem sintoma, né? Um paciente que já está indo mais para o alto risco. Você imagina que ele vai parar num CAT eventualmente. Você está fazendo um exame meio que preparatório para confirmar a sua suspeita diagnóstica. A cintilografia num cara que pode ser multiarterial, ela te dá uma pista da anatomia também, onde é o problema, que grande parte das vezes a angiotomografia, quando ela não está aliada a algum software que consegue fazer a avaliação do fluxo coronariano, que eu diria que é 99% das angiotomografias que a gente faz hoje no Brasil, ou mais, ela não dá a nossa resposta, essa resposta pra gente. Então, para o paciente alto risco que você planeja e imagina que ele vai acabar caindo num CAT, a cintilografia ela já te ajuda em uma etapa em saber qual segmento e qual anatomia que pode estar sendo responsável pela apresentação clínica que o doente tem na sua frente. É uma então, ponte, né? É uma ponte exatamente. para você medicar o paciente, Não só avaliar diagnóstico, naquele cenário como programação prognóstico, também, exato. Né? Prognostica também. Então a gente fala, esse feeling médico é tipo, de você, pô, esse cara vai ganhar um CAT. Não tem como esse cara não ganhar um CAT em 1, 2, 5 anos. Então, assim, para não, às vezes, fazer 2 contrastes, ou então para não pedir nada agora e ter uma avaliação dele naquele momento, a profissional cai muito bem. E acaba a cintilografia muito útil, porque ele é um exame que é bom, mais fácil de comparar, mais fácil de você avaliar a resposta terapêutica. E acho que é o mais consagrado, no fim das contas, por vários motivos. Né? E para um médico clínico treinado, se ele treina o olho um pouquinho na perfusão, ali nas rosquinhas da cintilografia, você consegue ter sua opinião. Sim. A angiotoma, curva de aprendizado, ela é muito maior, é muito mais difícil ter uma opinião sobre uma angiotomografia do que em relação a uma cintilografia quando você se expõe um pouquinho a esse exame. Então também tem essa questão do conforto de quem está solicitando, né? Também poder avaliar o resultado sem depender de um laudo, por exemplo. Eu acho que seguindo essa linha, a probabilidade de pré-teste, seja por feeling ou não, ela cai muito bem para definir esses tipos de exame, porque se eu estou num paciente em que, igual a gente está comentando, eu acho que ele vai cair no CAT, ele tem muita chance de ter DAC. O que você vai fazer com o resultado negativo de um estresse ou de uma cintilografia ou de uma ressonância com estresse? Por exemplo, você vai ficar tranquilo? Se o paciente está dando a gente sabe que tem
os falsos negativos. Isso acontece Ele vai todos os acabar dias. caindo. Todos os santos Pois é, então, dias. assim, ó, o que Acontece você vai isso. fazer com o exame? Ele vai vir positivo ou negativo? E depois você pensa nessa jornada para decidir que exame você vai solicitar. E às vezes não tem só um exame para solicitar, né? Sim. E aí eu lembro, vocês, meus amigos, do que essa diretriz também trouxe de muito interessante, ainda voltando um gancho lá no começo do espectro clínico, dos pacientes sem doença obstrutiva, né? Do ANOCA, INOCA. Perfeito. E aí a gente vira aquela sopa de letrinhas, né? Que no ambulatório, às vezes, a gente tem que parar e pensar o que nós estamos olhando. Então, a gente tem um paciente que tem angina, aquela dor de livro, assim, o paciente tem todos os comemorativos. É muito interessante que o paciente conta pra você, você fala, gente, não é possível, ele leu o livro pra falar. Mas você vai para as provas anatômicas, ele não tem nenhuma doença obstrutiva. E a gente tem também o paciente que tem isquemia, ele chega às vezes com uma prova funcional alterada, mas ele também não tem doença obstrutiva, né? Então, dentro do espectro da doença, saber jogar com essas provas aí no cenário atual também está dentro da habilidade do cardiologista em treinamento. E aí a gente às vezes acaba pecando pelo excesso e acaba chegando num cateterismo, porque a gente quer ver a luminografia. Então, o CAT ele ainda tem o seu papel, mas no cenário atual em que está surgindo cada vez mais o reconhecimento do nosso paciente com doença microvascular ou doença não obstrutiva de um modo mais amplo, o vasoespasmo e as suas variantes, saber jogar com as provas funcionais é importante na nossa prática hoje em dia. Com certeza, que inclusive é a primeira diretriz que coloca isso como que não é uma síndrome X mais, né? Esse era o nome antigo da INOCA, síndrome X. Síndrome X é o quê? O paciente tá com dor, não sei porquê, não consigo provar o que é, né? X, Deram um nome pra síndrome, né? A INOCA, representada por duas grandes síndromes clínicas, né? Que seria o vasoespasmo coronariano e a disfunção microvascular, né? Que é uma disfunção mais do microendotélio ali, que não passa tanto por NO só necessariamente, também tem uma relação com o sistema renina-angiotensina-aldosterona também, e que pode responder justamente isso que a gente estava pensando, né? Por que esse paciente tem dor torácica? Eu não consigo provar o que está acontecendo com ele. E ela traz justamente isso. E a investigação passa muito pela especialidade do Matheus, né? Por mais que a gente possa ter provas de cintilografia que alteram testes ergométricos, que às vezes alteram até antes da própria cintilografia, o diagnóstico documental, cabal, que isso aqui é uma ANOCA-INOCA, vem com o Matheus no exame invasivo, né? Perfeito. Acho que assim, a gente está entendendo então o papel das provas funcionais, o estresse, a gente falou do cintilo, a ressonância com estresse também, da mesma maneira, ela entra, a ressonância também, ela pode procurar a viabilidade, talvez seja o exame mais utilizado para avaliar viabilidade, e o cateterismo é o exame mais invasivo deles, então a gente vai deixar para casos em que não vai se escapar do cateterismo, que eu não vou confiar no exame negativo, porque a probabilidade de pré-teste dele é muito alta, então com o exame negativo a probabilidade de pré-teste ainda vai continuar alta. Então, talvez o cateterismo seja o primeiro exame para esse paciente, mas ele pode precisar de uma avaliação funcional, que pode ser pelo cateterismo ou não. Pode ser feito pela cintilografia, e no cateterismo hoje já bem disponível, a gente pode fazer a utilização da avaliação funcional por FFR ou os métodos não hiperêmicos, que tem um excelente valor preditivo também para ajudar a indicar terapia ou não, a depender do caso, né? A gente vai chegar nas indicações de tratamento invasivo, né? E em relação à ANOCA-INOCA, é uma coisa que é novidade no Brasil. A gente está com um dispositivo agora que foi lançado esse ano para a gente poder avaliar microvasculatura, e lá no Dante a gente está sendo pioneiro, né? Já está fazendo vários casos, então vocês estão tendo muito contatos, né? Principalmente o Kelvin e o Costa na coronária, vocês estão montando esse banco de dados de paciente com INOCA, ANOCA e MINOCA, e a gente está vendo coisas muito interessantes lá no laboratório, né? Às vezes a gente tem um paciente que tem isquemia na cintila e realmente nossa avaliação não viu nada, então pode ter sido um falso positivo na isquemia, ou às vezes, da cintilografia, ou às vezes realmente a gente conseguiu ver um espasmo da microcirculação, espasmo da coronária epicárdica a gente não viu ainda, mas da microcirculação a gente já conseguiu identificar pelo teste, e doença da microvasculatura estrutural também, tá? Por dificuldade de vasodilatação e tudo mais. O Matheus, o legal é que a diretriz trouxe que, assim, identificar isso é importante, e tem estudos mostrando que, ao se identificar, o tratamento ele foi mais agressivo, né? E consequentemente, o paciente teve uma melhora clínica. O paciente é importante, né? Que às vezes é igual você falou, o paciente sente dor típica, você pede a tomografia, não vem nada. Aí você já estigmatiza, não tem nada, é psicológico. Exato. Pro paciente isso pesa, né? É um Mas diagnóstico, né? Vale o ponto em que a gente não tem tratamento ainda, então a gente está submetendo ao paciente a uma estratégia invasiva, que tem seus riscos, sem ter o real benefício clínico, tirando o benefício do consultório em si, né? A gente sabe que o paciente gosta do diagnóstico. Acho que vale a pena a gente comentar aqui, assim, é o exame padrão ouro, o teste invasivo com resistência, com fluxo da microcirculação.
de não do clínico, o paciente, da pessoa que está com esse diagnóstico suspeita, de cintilos normais, não exclui o diagnóstico, porque a cintilografia com MIB, com o sistema MIB não exclui a isquemia por microcirculação, se vier negativa, teria que fazer reserva de fluxo na cintilografia, que infelizmente não é tão acessível ainda, e acaba sendo uma suspeita maior. Então, não excluir o diagnóstico com exames negativos e, caso mantenha a suspeita alta, encaminhar para um cateterismo, que ainda assim é um exame invasivo, mas nesses casos acaba sendo bem indicado. Ele coloca bem claro, ele diz que em suspeitas clínicas mais presentes, continuar a investigação com o teste funcional. A AES coloca isso bem claro e a gente conseguiu colocar isso, porque assim, de 10 anos para cá, aumentou muito a quantidade de acesso à informação, a INOCA, a NOCA, a própria MINOCA, em eventos agudos. Então, a gente tem que popularizar esse diagnóstico para a gente conseguir realmente aumentar a taxa de tratamento, melhorar o sucesso. O Kelvin falou que às vezes vai acabar chegando no cateterismo, e falando da síria de coronariografia, a gente cobra muito os nossos residentes, e a gente é até um pouco chato de saber a projeção, a artéria que a gente tá vendo, saber identificar a lesão, comparar com o laudo, analisar criticamente o laudo, e acho que essa é uma habilidade do cardiologista clínico, ele tem que saber olhar. Independentemente da especialidade dele, né? Exato. Você pode ser subespecialista de coronários, pode ser hemodinamicista, ou você pode ser trabalhando com arritmia, tanto faz. Sempre vão querer a sua opinião em relação ao cateterismo. Perfeito. E se você atende o paciente no consultório que tem um CAT, você tem obrigação de saber ver o CAT, porque Exato. a gente sabe a discrepância entre você ler um laudo e ver o CAT, né? E esse é o nosso dia a dia, olhar o CAT junto com os residentes, e a gente aprende diariamente calibrando o nosso olhar, e a gente vê a importância dessa reavaliação. E a gente tem aprendido muito com a questão da complexidade anatômica, a balizar melhor as nossas indicações aí do que é cirúrgico, o que talvez dá para tratar percutâneo. E aí acho que a gente já poderia falar um pouquinho sobre o tratamento. Acho que dessa parte de métodos a gente esgotou a grande maioria dos nossos métodos. Acho que é só uma coisa do diagnóstico que já puxa o tratamento também. A gente também é bem claro em colocar o FFR como um ponto importantíssimo para tratamento. Então, aproveitou, fez o CAT, o paciente está sintomático, está em dúvida, lança a mão da prova funcional invasiva, para a gente ver realmente se a lesão é grave, se regerar a repercussão e tratar direcionado. O ideal seria todo o cateterismo com lesões intermediárias já fazer o FFR. Duas boas indicações, né? A lesão intermediária que você tem dúvida angiográfica ou o multiarterial que você não sabe qual a culpa, desde que ele não tenha uma cintilografia, o exame funcional prévio. A lesão de tronco também é importantíssimo, né? Exato. 40, 50, também, 60%. Né? O uso de IVOS e OCT também é lesão de tronco, né? Não só o uso do FFR. Então, outro cenário clínico mais específico, que a avaliação invasiva no laboratório de hemodinâmica é muito importante. Porque muda tratamento, mas é falar, se a lesão da DA é moderada, ele ganha uma angioplastia e não ganha revasc, provavelmente. Se é aquele monte de lesão é tudo moderado, ele vai ficar em clínico. A gente, no contexto SUS, acho que a grande maioria daqui vai estar nesse contexto que não tem acesso a FFR tão fácil, a gente acaba, tira de sala, faz a cintila e reavalia depois. Mas no mundo ideal, e a diretriz coloca isso bem claro, que a gente fazia isso invasivo no próprio procedimento para já resolver isso de uma vez por todas. E a gente tem uma experiência, né, que a diretriz não recomenda, mas que acontece, né? Tem a cintilografia, vai lá, pede o FFR, porque não confiou na cintilografia, que era o método que balizou o FFR a começo de conversa, né? O FEM veio todo balizado em cintilografias. Então, acontece na prática clínica, apesar de a diretriz falar, olha, se tem cintilografia, não precisaria, você já teria avaliação dessa anatomia coronariana. Aquela coisa, não deu ainda o que eu quis, né, que eu quero. Né? Eles foram até comparados depois uma análise bayesiana, né, que eles falam que eles compararam todos os métodos e para avaliarem juntos o valor preditivo deles, e todos se consolidaram como bons métodos, né? A verdade é que na prática a gente vê que nem sempre bate, né? A gente quer a nossa resposta, né? Teve um estudo recente, foi apresentado no TCT, o iModern. Se vocês viram ele, era um estudo que quis ver revasc completa, estagiada versus no procedimento índice, próximo coronariana aguda. Só que o procedimento índice foi guiado por fisiologia invasiva e o procedimento estagiado foi guiado por ressonância. O fisiologia invasiva revascularizou 46% dos pacientes, o ressonância 17%. Então a discrepância foi bem grande, né? Então só demonstrando assim que os exames, eles querem ver a mesma coisa, mas nem sempre a gente vai ver as mesmas coisas, tá? Então, e o seu conforto com o exame também é muito examinador dependente, né? Exatamente. E no final você quer responder, se você tem uma dúvida, você não se contenta quando a resposta é não para sua dúvida, você quer acabar achando ela, e às vezes você faz uma super solicitação de exames que não é necessário, por isso que a diretriz tenta justamente evitar essa prática. Exato. Mas vale aqui o comentário de que existe, né? Acabar pedindo mais de um exame. E a imagem engana às vezes, né? Sim, lesões excêntricas, lesões tortuosas, estava semana passada, na verdade. Acho que era um paciente que tinha lesão de DA, fez
por algum motivo, na hora, o cateto FR não ligou, fizeram IVUS e bateu 3 ponto alguma coisa luminal. E aí fiquei, pô, mas 3 é quase 4, né? Não vamos indicar. Pedi FFR 0,6. Então, assim, era muito grave, só que na luminografia, no CAT, era, tipo, moderada 50% com boa vontade. Então, assim, se a suspeita permanecer, tem métodos, tem meios de tirar essa dúvida, a gente tem que usá-los para realmente melhor segurança e melhor tratamento. Então, tratamento, Perfeito. vamos A gente dividir. faz diagnóstico, a gente quer tratar o nosso Exatamente. paciente, né? Vamos dividir em duas partes. Primeiro, tratamentos que reduzem eventos futuros, e tratamento da DAC pode reduzir mês, e outro, como a gente vai tratar a angina desse paciente. E aí, Kelvin? Bom, então a gente sempre fala da questão de revascularização por prognóstico, né? Então, sempre buscar na história e no paciente que você está avaliando se ele tem alguma dessas indicações do que vai reduzir MACE se ele for revascularizado. Então, lembrar do cenário da disfunção ventricular, a gente tem o STITCH, né, o Standard Study, mas lembrar que as limitações, né, o tratamento clínico mudou muito, então há algumas ressalvas em comparar o STITCH naquela época com um tratamento clínico muito mais otimizado que a gente tem hoje em dia. O paciente diabético ainda tem o seu papel, a gente lembra do Freedom, também mesma ressalva, mas também ainda tem o seu papel. E aquele paciente pós-síndrome coronária aguda com uma anatomia favorável de revascularização. E aqui, quando eu falo revascularização, é mais do ponto de vista cirúrgico, tá? A percutânea, por enquanto, no cenário de questão da disfunção, a gente ainda não conseguiu provar nada em termos de redução de MACE. Pensando em coronária, o ponto de vista percutâneo, benefício claro no paciente agudo, né? Enquanto ele ainda é agudo. Ele passou dessa janela aí, começou a cronificar os seus 3 meses, é uma DAC multiarterial. Cirurgia, a gente provou por A mais B que costuma ter um benefício muito grande, principalmente nesse cenário, né, da disfunção ventricular. E lembrar uma coisa que eu sempre falo, né, Principalmente não, né? Nesse cenário. Nesse cenário. Disfunção ventricular. A disfunção ventricular no segmento prolongado do STITCH, no STITCH, né, depois de 10 anos. Então, o seu paciente, ele tem que ficar por aqui neste plano por 10 anos para ele ter esse benefício. Se é um paciente que já é muito frágil, né, ou que ele já tem muito mais idade, é um paciente que você tem que olhar com mais carinho para ver se você vai aplicar isso que está lá na diretriz agora, né? Que ele tem disfunção, porque pode ser que ele tenha um prognóstico muito ruim e talvez ele não vai chegar a ter o benefício que o STITCH tinha. Isso tudo num contexto em que a gente não tinha a ISGLT2 e em Entresto, por exemplo, o tratamento quando a gente fez o acompanhamento do STITCH. Só uma coisa, obviamente, não tirando, voltando, mas assim, acho que da medicação ainda, que é uma coisa importante lembrar, acho que não teve... Tem algumas atualizações que mudam o prognóstico, que a Tis colocou, que são claras, mas não tão fortes, que não teve também grandes mudanças. Acho que tanto plaquetário, estatina, arrumaram um espacinho para colchicina ali, que ficou 2B. Ela chegou a ser 2A, né? Na europeia, então ela caiu. Provavelmente por causa do último século randomizado que foi neutro. Então, mas ela ainda tá em estudo, né? Pode ser que depois ela suba de novo. Não colou, né? Ainda não. Risco residual, não pegou muito na prática. Dá pra individualizar aquele paciente que você já fez tudo e você olha pra ele e você fala, nossa, ele ainda tem um risco residual muito elevado. É um paciente que tem múltiplos eventos. É a se considerar no nosso consultório. A diretriz não se comprometeu muito, né? Porque ela não colocou nível de PCR pra gente avaliar, ela colocou paciente síndrome coronariana crônica, indicação 2B, colchicina meio miligrama por dia. Ponto final. Se tolerar. Né? Então, para redução de risco residual, isso foi uma coisa que ficou um pouquinho aberta, que eu acho que poderia, já foi mais bem indicada em outros cenários, ou talvez até mais direcionada, né? Seria mais interessante, eventualmente não deixar tão aberto assim. Pensando em risco residual, medicamentoso, uma coisa que foi atualizada e que precisava ser atualizada é o paciente diabético. Então, diabético, alto risco cardiovascular, síndrome coronariana crônica, e SGLT2, análogo de GLP-1, drogas modificadoras de doença nesse cenário, né? As duas. Que coisa que em 2014 a gente não pensava, né, em colocar. Estamos falando de uma coisa que parece um pouco óbvia, mas que não estava escrita ainda aqui no Brasil. Né? Então, muito importante. E outra que também, não sei se me frustrou, mas que a indicação menor do que eu imaginava, síndrome coronariana crônica sem evento, indicação 2B de AS. Né? Então, a gente tem que lembrar, né? ASPR e ASTING, que foram os grandes trials que tiraram o AS do cenário de prevenção primária, são trials que não avaliaram pacientes portadores de DAC. Inclusive, era critério de exclusão desses 2 grandes trials. Então, ficou um pouquinho aí aberto e caiu a indicação. Ficou como 2B, mas tem que lembrar que os trials que tiraram da prevenção primária não incluíam a população que a gente está discutindo justamente nessa diretriz aqui. E outra coisa interessante é o reforço das metas de LDL que ele coloca, vai em conjunto com a própria diretriz de dislipidemia, que está bem mais completa sobre o assunto, mas ele coloca LDL menor que 50 se eu tenho DAC confirmada, que é o que a diretriz fala, mas que eu tenho eventos recorrentes, mais de 2 eventos, mais de um evento em 2 anos, eu trago a meta para 40 de LDL. Tá? Lembrando começar com estatina de alta potência, associada a etimiba, se necessário, e entrar o PCSK9 como terceira
opção. IECA mantendo classe 1, se o paciente for disfunção ventricular ou diabético, e 2A, ou seja, indicado para todo mundo com IECA, com DAC, tá? Para reduzir eventos, a gente pode deixar IECA. A gente sabe da concomitância com a hipertensão é muito alta, então essa é a primeira escolha de antihipertensivo nesses pacientes. Pouquíssimas vezes a gente pegou um paciente que era DAC e não tomava já, ou tinha indicação de ECA porque era hipertenso, né? Então, a gente acaba colocando, já tá lá, coloca porque ele vai ter que tomar. Por algum motivo é igual o beta-blocker, né? O famoso beta-blocker, suas 1000 polêmicas, se vai ou não vai, se fica ou não fica, acaba que geralmente ele vai ficar por algum motivo. Então, ou por angina, porque é muito difícil a gente achar um paciente que achou DAC assintomático, que fica paciente assintomático. Então, acaba que a polêmica do beta-blocker existe, assim, é muito estudo, saiu inclusive na de novo, outra meta-análise, que é neutro, mas acaba que ver cada caso. A diretriz foi muito feliz em colocar de novo, até diferente, mudaram o desenho, não mudou aquele pentágono, polígono, hexágono. Essa figura ficou legal. Essa ficou boa. Que eles colocaram o que a gente tem que ver, se o paciente tem disfunção, não tem disfunção, se a doença é de microcirculação, se não é, então encaixar o fenótipo do paciente e pensar, essa medicação atua como? Atua diminuindo demanda. Então, beleza, fazer para esse tipo de paciente. O paciente já está limite de pressão e frequência, vou talvez entrar com metabólito, midazolina, ranolazina, que não interfere nisso. Então, esse cenário de individualizar, tirar aquele primeira, segunda classe, que era o que trazia a diretriz a antiga, já foi bem evolução para fazer a gente pensar realmente qual vai ser a terapia mais adequada. E acho que para terminar a parte de reduzir eventos, a vacinação, ela coloca um capítulo para isso, né? A gente vem comentando sobre isso, vai ter um episódio sobre vacinação. vacinação. Que apareceu na figura principal da diretriz. Exatamente. Colocada de uma maneira meio equivocada, né? A diretriz parece que correlaciona causa e efeito naquela figura 1. Quem lê vai achar um pouco esquisito. Não é exatamente isso. A vacina não cura IC ainda. Então, vacinação para influenza e pneumococo recomendada em pacientes com DAC. E sintetizando sobre a revascularização com benefício cirúrgica, se o paciente tiver disfunção ventricular e percutânea ou cirúrgica, né? A diretriz ela traz outro contraponto. Ela não se contradiz, né? Mas ela escreve no texto uma coisa que é o que a gente mais faz na prática hoje, que é a gente pode, pela isquímia, começar a tratar clínico, às vezes nem pedir um cateterismo para esses pacientes, e se refratário, se agindo esses sintomas, a gente vai para o cateterismo. Até então a gente não conseguiu demonstrar benefício de reduzir eventos duros com a intervenção coronária percutânea, tá? Mas ela coloca no quadrinho de recomendação, classe de recomendação 1 da intervenção percutânea, estenose luminal determinando acometimento de fluxo. Ou seja, é uma contradição, ou seja, eu não preciso intervir em todo mundo que tem estenose luminal determinando acometimento de fluxo. Na prática, se a lesão é muito proximal, se o paciente é jovem, provavelmente ele pode se beneficiar. A gente costuma indicar a intervenção ainda. Reduz pelo próprio isquemia, reduz infarto espontâneo, que é um evento que a gente quer evitar o paciente. Isquemia acompanhada em 5 anos, a gente reduziu eventos infarto espontâneo, tratando esses pacientes. Mas, em contrapartida, o infarto periprocedimento pegou essa balança. Será que esse paciente que tem 50 anos de idade, que vai viver até os 80, tá com a DA proximal de 80%, eu não vou tratar? É muito difícil, né? Então, eu acho que a indicação, todo mundo indica, e vai continuar sendo indicado. Então, justamente a meta-análise da ESC, né, sobre justamente esse tema que incluiu o isquemia em muitos outros trials, manteve essa indicação de DA proximal com benefício prognóstico pela ESC, coisa que a americana não absorve, né, não coloca mais essa indicação. Com esse conceito colocado aqui na brasileira, fica um pouco aberto, né? É a DA proximal, não é a DA proximal? Quando que tem benefício desse paciente? Essa parte da DT ficou meio vaga em relação a indicações formais. Eu fui procurando, uma tabelinha parecida com a da ESC. 96 páginas. E nas 96 páginas eu consegui chegar até lá com muita firmeza, mas aí realmente ele deixou aberto até a indicação, a ESC coloca bem claro, DA proximal, coloca arterial, tem alguns cenários de detalhes que a DT foi um pouco vaga e novamente cai de novo na avaliação clínica do paciente, como você falou, da idade, das comorbidades, da própria anatomia do caso do paciente, que é outra coisa que a diretriz deu uma variada, que foi o uso do Syntax, que colocou comunicação 2B, mas depois toda a diretriz é baseada no Syntax. Então, acho que talvez a indicação, até para estimular a gente a... E na prática, quem calcula o Syntax, né? Não sei se vocês estão calculando lá no ambulatório de vocês. Quem tá muito entediado, às vezes a gente calcula. A gente acaba... Mas pelo academicismo. Mostrando pelo menos o cálculo de uma das lesões, para ele saber a ferramenta, saber consultar. E a gente acaba jogando no algoritmo, às vezes, a gente olha, só de 2, 3 lesões, o Syntax já deu lá em cima, deu já 35, só colocando 2, 3 lesões.
Então a gente às vezes acaba fazendo mais pelo Acho que pela simbolicamente resenha ele é muito importante, porque ele é o que definiu que baixo risco é igual, alto complexidade é cirúrgico e ponto. Aí não calcula, acho que ninguém calculou síntese de rotina. Mas acabou que a indicação foi 2B para calcular, talvez uma indicação um pouco mais forte para a gente estimular a dar valor a essa anatomia seria mais adequada, mas acaba que, no fim das contas, não vai mudar grandes coisas. E o que eu acho que a diretriz foi muito feliz foi trazer os 2 algoritmos aí de avaliação da complexidade anatômica, separando o tronco do multiarterial e enfatizando o papel do Heart-In nesse cenário, a decisão compartilhada envolvendo ali cirurgião. Nós somos felizes de ter um Heart-In lá na nossa instituição que é altamente eficaz. Então, assim, vocês estão lá na coordenação desse Heart-In, vocês sabem como é. Então, é muito legal a gente ver a jornada do paciente e terminar nessa reunião, que às vezes não é a decisão de uma pessoa, né? Às vezes você vai compartilhar a decisão do hemodinamicista. Dificilmente, inclusive, é a decisão de uma pessoa. Dificilmente exato. O ideal é que não seja mesmo. Às vezes eu levo o caso com uma proposta e mudo ideia na hora. Ou então eu falo, ó, eu acho que é angioplastia. Eu falei, pô, mas você botou cirurgia aqui. Então, assim, às vezes na própria discussão você tem pontos que você leva em consideração e muda de opinião. Então, é muito importante, ele puxa muito essa importância pro Heart-In, porque o paciente complexo, no geral, ele não tem uma receitinha de bolo, ele tem que ser avaliado. Tem as indicações, obviamente, formais, disfunção, diabetes, talvez puxe mais para a cirurgia em relação à complexidade anatômica, da taxa de intestinal existente, mas, no geral, a gente tem que avaliar, abrir o CAT, olhar o exame e ver em qual grande estudo ele se encaixa, ver o prognóstico do paciente, a idade, fragilidade, Euriscore, todo esse monte de coisa que a gente avalia. Kelvin, acho que é uma realidade nossa diária, a gente tem 2, 3 casos todos os dias disso, envolvendo lesão derradeira, DA proximal, oclusão crônica às vezes da DA ou às vezes da CD e da CX. Então, tem que parar, tem que olhar, tem que raciocinar para onde você quer ir com aquele paciente para conseguir tomar a melhor decisão. E alguns desses são capítulos totalmente à parte, que não são nem englobados na diretriz, como a própria oclusão crônica, né? E não é uma decisão simples, é só olhar, ver, vou ver se esse paciente está com dor ou não e indicar, tá, o tratamento. Então, falando de controle de sintomas, a gente sabe que a intervenção ela pode entrar, tem toda uma polêmica relacionada aos estudos de intervenção percutânea para reduzir sintomas, os famosos órbitas. Órbitas, incrível. O fato é que, às vezes, a gente trata sem saber se a dor é realmente dali, né? Então, a indicação tem que ser muito precisa. E se você indicou um cateterismo pro hemodinamicista e falou para ele que acha que a dor é do coração, ele tá autorizado a tratar. Isso foi conversado, entendeu? Sim. Então, a indicação tem que estar ali. Você conversando com o paciente ou com os exames adicionais que você vai pedir, o papel da avaliação funcional, seja invasivo ou não, igual a gente comentou, vai cair muito bem, justamente pra gente reduzir, né? Sabe quantos pacientes continuam com angina após a intervenção percutânea? Cerca de 40%. E por isso que os estudos tiveram essa dificuldade, tá? De conseguir demonstrar a diferença. Essa é a importância de pedir o CAT no momento certo, né? A gente fala isso bem frequente, que tipo, o CAT é um exame para tratamento. E é um exame que você vai, talvez, tratar naquela hora, ou então, mas você está pensando em tratar. Você não pede um CAT para dar uma olhada, ver como é que tá, porque se o cara tem dor, você está em dúvida se a dor dele é isquêmica, pede um CAT e a lesão é, tipo, moderada grave principalmente, você vai tratar. E às vezes não resolve o paciente, botou um stent, trocou uma placa estável por um stent, e não resolveu muito problema. Então, essa parte do acompanhamento, de chegar, estratificar o risco, avaliar, acho que é a parte mais difícil, mais complexa, porque realmente depende muito de pensar, só que é o mais importante para não chegar no fim das contas, pedir um CAT sem indicação e angioplastar ou operar um paciente sem resolver o que ele tinha de queixa inicialmente, né? Matheus, e aí falando do tratamento clínico, do que não muda às vezes o prognóstico, a gente não vai mudar a mortalidade, mas é tão importante quanto melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, quando a gente fala de antianginosos, o que eu particularmente achei muito legal dessa diretriz é acabar com aquela questão de droga de primeira linha, droga de segunda linha, aquela receita de bolo, né? Não existe receita de bolo para DAC, a gente aprende diariamente com o nosso paciente e você começa a olhar para o paciente e você fala, essa é a droga ideal para esse paciente. Então, acho que o paciente que escolhe a medicação, a gente só prescreve. E aí a gente fala muito dos metabólicos, né? Da ranolazina, da trimetazidina, a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, mas a gente ainda tem o papel do nosso bom e velho beta-bloqueador, controle de duplo produto, controle de frequência abaixo de 70, a gente tem o papel ainda do bloqueador de canal de cálcio, e a gente tem que lembrar também do papel dessas medicações no paciente com angina microvascular. Então, às vezes a gente recebe no nosso ambulatório o paciente que está com uma angina microvascular, já tem toda a documentação, a gente já teve caso que chegou inclusive com cálculo pela hemodinâmica
feito fora de resistência da microcirculação, e a gente foi olhar e aquele paciente estava sem bloqueador de canal de cálcio, estava usando Amlodipino 5 e não estava melhorando. Então, acho que o tratamento clínico ele tem a sua importância aí na nossa prática. Muito interessante que chegando na doença da microvasculatura, o diagnóstico preciso de qual a causa da ANOCA ou INOCA pode ajudar no tratamento, né? Por exemplo, se é vasoespasmo, beta-bloqueador não vai cair legal, né? Pelo contrário, pode ser vasoespasmo da microcirculação, mesma ideia. Tá? Então, esses detalhes fazem a diferença. Com relação às medicações, ela fala do beta-bloqueador, trimetazidina, ranolazina, bloqueador de canal de cálcio, os nitratos que a gente usa bastante, e também da ivabradina, ela fala bastante, coisa que tinha caído de recomendação na diretriz americana, se não me engano. Então, mas ela ainda permanece aqui como opção, tá? Na dose de 5mg 2 vezes ao dia, podendo aumentar até 7,5. Principalmente no paciente com disfunção ventricular, né? A indicação é mais Exatamente. forte. Ele até abriu um parênteses, paciente sem disfunção, que tem diretriz que até contraindica, a nossa colocou como 2B, achei justo. Às vezes não tem mais espaço para beta-bloco, o paciente não tolera, então não tem mais, não sobe mais a dose, a gente acaba usando medicação. E, particularmente, é bom que, assim, o preço limita um pouco, mas que se popularize a ivabradina, que é uma medicação bem pouco risco medicamentoso, porque não é, mas o hemodinâmico não é incomum entre achar uns pacientes que estão tomando amidarona para toda frequência em sinusal. Então, é bom que isso popularize para ter uma medicação mais na manga aí para usar. Ela cai de recomendação ivabradina porque teve alguns estudos que associaram ela à morte não cardiovascular, né? Que aí por isso ela podia perder no paciente que tem fração de ejeção preservada, no que tem reduzida, ela inclusive é uma droga depois do shift trial, né? Que quando a gente já está com o paciente otimizado em uma frequência acima de 80, a gente deve usar essa medicação, não só para o controle de angina, e obviamente que se o paciente é angina, então ela vira a droga de escolha. O Kelvin falou muito bem, o Kelvin já estava falando um pouquinho dessa figura, até da individualização do tratamento, quando a gente estava falando um pouquinho antes das drogas modificadoras de doenças, e aí o Kelvin Cunha agora falou melhor, né, de como a gente vai fazer essa avaliação hemodinâmica para fazer a prescrição das drogas, né? E justamente a diretriz atrás, não tem uma droga superior à outra no paciente que não tem disfunção ventricular, né? Exato. Porque, obviamente, no que tem disfunção ventricular, a droga superior parte, né? sempre vai ser o beta-bloqueador. Ele já é uma droga que tem que ser prescrita independentemente da angina. Então, se ele já é um antianginoso, pô, ele é o supra-sumo desse paciente aí. Ao mesmo passo que o paciente que tem fração de ejeção preservada, mas que não tem uma boa tolerância hemodinâmica, é um cara que também não vai tolerar muito bem o bloqueador de canal de cálcio de piridínico, né? Então, a diretriz ela foi muito feliz e a figura que ela trouxe foi de uma maneira visual bem legal para a gente conseguir separar fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida. Hemodinâmica que tolera, né? Um paciente que tem uma PA acima de 2/8. Hemodinâmica que não tolera, paciente que tem uma PA mais baixa. Paciente que é bradicárdico e ele coloca lá a frequência abaixo de 70. Paciente que não é bradicárdico e ele corte para ele frequência de cima de 70. E com todas essas informações, a gente consegue escolher quais as associações que a gente pode brincar para fazer com esse O paciente. Rafa, o legal é que do lado direito ele traz um quadrinho específico pro De INOCA. ANOCA, Então INOCA. isso foi muito legal para ajudar a gente a pelo menos ter uma evidência, ó, temos uma diretriz endossando. E ele o vai além, ele tratamento. coloca NOC e NOC e já separa em disfunção microvascular e angina, Isso, né? é. Porque justamente essa questão que o Matheus trouxe, o beta-bloqueador na angina vasoespástica não é a melhor droga. Ele não coloca isso ali como opção mesmo. Ele tira isso e deixa o BCC e o nitrato ali como E opção. para, por exemplo, doença da microvasculatura, o mononitrato não adianta. Não adianta, Ele você não vai não chega dilatar lá, o... né? Exato. Exatamente. Por isso que é assim, e a doença da microvasculatura, ela tem bem mais coisa do que isso, né? Só se é vasoespástica ou doença estrutural, né? Mas ele já tá colocando na diretriz já um grande Exato. ganho pra gente começar a abrir, desde o diagnóstico até agora. Também a gente não quer que a pessoa saiba todos os tipos de doença microvascular, né? A gente quer realmente que ele lembre da doença, que ele saiba a terapia mais adequada para estabilizar o paciente. E aí conseguir investigar ele com mais tranquilidade. Se ele conseguir suspeitar que pode ser um espasmo ou pedir um CAT com acetilcolina, ele vai ficar, pô, feliz demais. Mas aí também já é um passo mais além. A DETIS nem tem tantos detalhes em relação a isso, porque acho que o foco é realmente trazer a nova doença, entre aspas, à tona e tornar popular o diagnóstico e tratamento. Pessoal, e uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho é a questão da antiagregação. A diretriz, ela trouxe pra gente, não necessariamente falando aí de drogas que modificam ou não modificam a mortalidade, mas vale a pena um comentário sobre o antiagregante, trouxe essa questão da liberdade de você aplicar os scores e se você identificar o paciente que tem alto risco trombótico, você está autorizado com grau de recomendação 2A a estender, né, fazer um tempo de duração da sua DAPT mais prolongado. E a diretriz também trouxe para as ferramentas para que a gente avalie o risco de sangramento do nosso paciente, com o Precise DAPT, o ARC-HBR. Então, são scores que a gente aplica no nosso dia a dia.
e que vão te ajudar a encontrar aquele sweet spot aí da antiagregação do seu paciente. E é uma coisa que a gente vê muito no ambulatório, o paciente que chega com aquele alto risco de sangramento, que você olha e você fala, nossa, aqui eu tenho que ser mais cauteloso, aqui, vai né? dar Tá lá errado. com o clopidogrel há 5 anos junto com Exatamente. É o que eu ia falar, tipo assim, apesar de ser muito óbvio, tipo, da ADAPT, o paciente tá crônica, não tem indicação, não muda a mortalidade e pior sangramento. Porque não é incomum o paciente fazer um CAT e, vou botar um clopidogrel aqui E pra dar fica, uma né? afinadinha no sangue e deixar aqui pra... Não é o caso, tá? DAC estava é AS, evento crônico, AS com clopidogrel, com um cenário que muda a mortalidade com todos os problemas do estudo, que é o cenário do AS com Iveroxaban 2,5, que é o estudo Compass, né? O estudo Compass teve uma gestão de desfechos baseado também em um pouco de sangramento. Tem um paciente selecionado, RICES dual novamente, entra nesse cenário, doença dual, paciente de angioplastor, tem placa em carota, DALP, ele pode ser beneficiado em usar o AS com o Rivaroxaban 2,5, e é 2,5 mesmo, 2 vezes ao dia, porque aparece 10 mg uma vez no dia, metade do comprimido, dilui no pó, já vimos de tudo. Mesmo? De Mas 15. será que eles prescreveram pensando no Compass, ou sei lá? Não, Foi aleatório. A né? gente acha Eu que também não. acho. É que dá pra dar aquele pump no sangue, dar aquela afinadinha e botar um 10zinho aqui. Ralhar o sangue. Exato. Na prática, a gente, até porque no Compass o NNH foi maior do que o Exato, NNT. exato. Então, Então a é gente muito não bem acaba- selecionado o Exatamente. paciente, né? Bom, Rafa, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado geral da diretriz. Lembrando que cada tópico que a gente comentou aqui dá um episódio. Dá um episódio à parte. Inclusive, provavelmente tem um episódio já E já sobre cada um desses tem um, tópicos, e né? Só não provavelmente tá tão terão outros atualizado, assim, e pra amarrado atualizar. como uma diretriz. Eu acho que da diretriz, aí não vai entrar nesse detalhe, acho que mais que eu gostei da diretriz pelo resumo que ela fez de tudo que a gente pode ver de dar aqui de uma forma direta. Então a gente vai vendo, no final vai cansando a 100ª, tal. Ele fala em coisas que é muito frequente do residente perguntar da sexual no paciente com DAC. É um Eu ia parte falar interessante. exatamente isso agora. Ele trouxe uma coisa que pra mim foi novidade, esse mnemônico que tome, qual tipo de atividade Também nunca sexual o tinha visto paciente isso. pode realizar. Foi É, bem porque- que tome, achei bem legal. E é uma dúvida que o paciente pergunta pro nosso residente, e o residente às vezes pergunta pra gente, então eu achei muito legal trazer isso, porque é importante, muda a qualidade de vida do nosso paciente, então eu achei muito bacana Não, a diretriz exato. trazer Então, isso. É que na prática, se a não ser que o paciente seja muito limitado, ele tá liberado para fazer atividade sexual normal do dia a dia dele, né? Nada muito extravagante. Lembrando que é de 2 a 4 metros o sexo comum, né? Que eles colocam isso. Porque o problema é que às vezes o cara bota um stent e quer, né, Acha fazer um que sexo foi formado, incomum. né? Tá Exato. formado, Aí é. tem que fazer um TCP, um FFR. É como se fosse liberar pra academia. Exato, exato. Mas assim, acho importante tocar nesse assunto, porque é dúvida e do lembrar da paciente. associação, né? Do monocordil com o inibidor de fosfodiesterase. Exato. Acho que é o último ponto. O último ponto, exato. Um último tópico que eu queria falar com vocês é a questão da angina refratária, que a diretriz também trouxe um capítulo sobre isso. A gente tinha uma carência de grandes evidências. Aliás, a diretriz toda, ela traz tudo que a gente sabe de 1 milhão de estudos aí tentando sintetizar, e a gente sabe o task force, né, o esforço que é montar essa diretriz, mas no final agora a gente tem um pouquinho de angina refratária, o que eu deixaria de mensagem é só na cautela em relação à definição do que é refratário. Ninguém sabe de certo. Exato. E a gente recebe todo dia paciente, é angina refratária. E quando você vai olhar para o tratamento clínico, você fala, não, o paciente está usando 2 medicações, ou o paciente está usando dose inadequada, ou está usando, às vezes, o que é muito comum no nosso dia a dia, está usando nitrato de curta duração, como se fosse um nitrato de longa duração. Ou dá pra operar. Às vezes a Ou gente pega uns paciente casos que elegível. a gente sabe que o angioplastia tem lugar que não vai ter material, vai ter equipe para. Então, se ele entra um centro maior possibilidade, ou então um CAT revisto e visto por equipe mais especializada, vai conseguir operar e deixa esse angina refratária para virar uma angina com possibilidade de revasque, né? Mas também tem o paciente que toma 2 classes só, mas também não tem dinheiro pra comprar a terceira. Exato. Aí ele acaba sendo refratário mesmo com várias opções. A gente teve 2 pacientes, e foi legal você citar isso, porque a gente tem uma experiência anedótica bem curiosa agora no transplante. Temos 2 pacientes da coronária pós-revascularização, pós-angioplastia de leitos nativos. Acabou meio que fechou tudo, mas eles mantiveram função ventricular preservada. Angina refratária, o povo considerou fechar a ponte que estava da onde vinha a angina para ver se o paciente parava de ter dor, apesar do risco de infarto. E aí foi para fila de transplante, ficou 9 meses internado, reabilitação todos os dias. Saiu da fila de transplante. Então, o que era uma angina refratária, porque no cenário do dia a dia dele ele não conseguia tratar, quando ele parou a vida dele e reabilitou, ele não tinha mais O angina. papel da reabilitação ele é muito subestimado. Né? Demais. Se tivesse demais. melhores e mais programas de reabilitação, menos procedimentos invasivos. a Não gente tem nada teria, mais com emblemático certeza, do que um né? paciente sair da fila de transplante, porque Isso é ele conseguiu loucura. fazer atividade física programada, Genial. supervisionada todos os dias. E aí né? cai naquele cenário que eu mencionei, você não tem acesso à medicação, ou então ele não tem acesso à reabilitação por N motivos sociais, distância, tudo. Que é assim, a gente acaba encaixando ele em refratário para tentar
colocar ele no grande grupo, porque esse paciente tem que ter mais cuidado. Então, não é nem pensando em fazer terapias de redução de seio, não. É realmente colocar ele num cenário mais complexo, que tipo, beleza, vamos dar um gás aqui para tentar mandar uma reabilitação, pensar alguma forma de trazer ele para um quadro mais assintomático, porque se não mudar o prognóstico, muda a qualidade de vida, que pode impactar no futuro dele. Acho que o último cenário que a gente não falou, e se a gente não falar, a população do podcast vai ficar chateada, é a saúde da mulher, né? Então algumas poucas páginas, mas tem um grupo só disso, na SOCESP incluído, na SBC, que assim, a gente sabe toda a fisiologia da mulher que é diferente, estrógeno, tudo, então tem uma atenção maior, carece de estudo ainda, mas aí, por exemplo, puxando para o nosso lado aqui da coronária, a gente tem um grupo de minhoca que a gente vê que o grupo feminino é totalmente diferente em relação a tipo de doença, a terapia. Então, a gente tem que lembrar que até quando pega lá atrás do começo do podcast, aquela dor atípica, aquela dor que às vezes não parece angina, na mulher a gente tem que valorizar um pouco mais em relação a isso. Então, é interessante ler esse finalzinho de diretriz e também se aprofundar mais no tema. Não subdiagnosticar e não subtratar. Exato. Até porque é uma população subrepresentada nos grandes trials relacionados à doença coronariana, porque homem incorre com mais evento, e geralmente eles ocupam de 70% a 80% das populações. Então, subrepresentada, se a gente avaliar só a população feminina, será que teria poder estatístico para a gente tomar as condutas que a gente toma hoje em dia? Exato. E por isso que essa avaliação pormenorizada para a saúde da mulher é muito importante, mesmo no cenário de DAC, porque elas não estão tão bem representadas assim, então talvez a fisiologia envolvida com elas e o tratamento também possa ser mais bem avaliado e modificado, né? Show. Bom, Kelvis, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Bem-vindo ao nosso ambulatório, que é todo dia isso, É o entendeu? nosso dia a dia. Porque eu não tô sabendo nada de coronário, eu que ensinei tudo. Então agora ele tá, tipo... Tem um tempo que a gente tá ele falando. tá fazendo eco de estresse no ambulatório, praticamente. Eu estresso todo mundo e faço eco depois. E a gente tem tempo que tá falando de fazer esse episódio, chamar vocês dois juntos, né, pra gravar aqui. E a gente tá sempre pensando, que tema, né? Porque vocês falam de tudo, né? Então tava até fácil, até sair essa diretriz e falei, Acho que agora casou, né? De conseguir trazer os dois. Aí eu vi que tinha 120 páginas, falei, se é essa mesmo, vou mandar pra eles. Tô brincando, mas Ainda bem que não foi congênita ou coisa mais que aí ia ser mais... Ler a diretriz congênita ia ser mais complicado. foi bom. Mas, meninas, muito, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, foi muito legal reencontrar vocês aqui e gravar esse episódio. É um tema que é o nosso dia a dia, que a gente tá ali do lado a lado do residente, aprendendo diariamente. Então, o paciente com o portador de síndrome coronariana crônica, ele nos ensina diariamente sobre o que é o quadro clínico, a complexidade da doença. Então, foi muito legal estar aqui com vocês para gravar esse episódio. É muito massa esses bate-papos, porque assim, a gente pega uma diretriz de 120 páginas, a gente traz pro dia a dia. Nosso ambulatório, como eu falei, é o dia a dia. Então, a gente consegue simplificar dentro da complexidade uma coisa que todo mundo vai ver, todo mundo vai usar. E quanto mais acessível for as coisas complexas ou as fáceis, a gente consegue tratar melhor o nosso cliente. E assim, fica também o nosso agradecimento. Nós somos muito privilegiados de conseguir fazer essa medicina de ponta, baseada em diretriz, dentro do SUS, né? Então, assim, a diretoria, o nosso hospital, ele dá ferramentas para isso e a gente consegue ir do muito simples ao extremamente complexo diariamente na nossa prática. É muito fácil trabalhar no Dante em uns cenários, porque até que eu quero fazer um Coroflow, vou lá, mando mensagem pro Prata e ele vai dar desenrolada. Então, quero mandar pra coronária, eu mando pra eu ver amanhã. Então, se transplantar, eu Roça mando, tá ali. exato, eu mando tem um paciente zoado, Roça. Pô, mas bora então, vamos dar um jeito aqui de... Então, é fácil fazer, nosso trabalho fica fácil por conta disso também, realmente, de ter acesso a muita coisa e a gente agradece o convite por poder mostrar aqui nosso trabalho e enfim, a gente tá aberto para novas oportunidades, para outras diretrizes que vão aparecer por aí. Show. É demais. Obrigado por você que acompanhou a gente até aqui, que conseguiu ler essas 100 páginas de diretriz aqui nessa 1 hora de podcast. Com certeza, sempre uma honra. E é isso, né? Se o trabalho de vocês é facilitado porque vocês têm muitos contatos dentro do Instituto, o nosso no 12cast também é, né? Porque trabalhar com amigos é sempre muito bom, então sempre uma honra. O Kelvin com Y, inclusive, tá de férias daqui a 8 horas. Né? Estarei em Fernando Noronha em breve, então é só mais uma amostra do como atrasar na prazeroso as trabalhar o próximo podcast vai estar bronzeado já. Fica aqui o meu protesto. Alguém tem que trabalhar, né? Por uma letra eu não estarei em Noronha, por Exato. um Y e um Beleza. I. Então, Eu também não, Kelvin. Também vou ser impactado com essas férias. qualquer coisa vocês ficam conversando entre vocês na semana que vem e eu fico mandando Muita gente fotos. se perdendo coisas aí com você de férias. Tá bom. É isso aí, galera. Valeu, Curte pessoal. muito, Até a compartilha. próxima. Valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal.